E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo com a gente? Isso aí? Hoje a gente vai desvendar o Nexus, o novo livro do Yuval Noah Harari, sabe? O autor de Sapiens, aquele que adora mexer com a nossa cabeça, com reflexões sobre a humanidade. É aquele mesmo. E dessa vez ele resolveu se aventurar no mundo das redes de informação. Olha só. Desde a Idade da Pedra até, preparem-se, a inteligência artificial. Nossa, que viagem. Uma baita viagem. O livro tá dando o que falar, viu? É, tá dividindo opiniões por aí. Uns falam que é leitura obrigatória para entender o impacto da IA. É, Outros acham que ele simplificou demais as coisas. tem essa crítica também. Mas antes de a gente entrar nessa polêmica toda, vamos situar nosso ouvinte, né? O Harari, ele argumenta que o que nos torna diferentes, o que nos, assim, num patamar diferente, não é só a inteligência, mas a nossa capacidade de cooperar em massa. Que interessante. E essa capacidade, segundo ele, vem da nossa habilidade de criar e compartilhar narrativas. Faz sentido. E a gente sabe que, biologicamente, a gente só consegue ter conexões profundas com, sei lá, as poucas centenas de pessoas. É. Como então a gente saiu de pequenas tribos para, sei lá, religiões, nações, redes de comércio gigantescas. Essa é a grande questão. E a resposta do Harari é as histórias, as narrativas. Elas meio que uniram a gente, né? Uhum. Mitos religiosos, identidades nacionais, teorias econômicas, tudo isso são narrativas, né? É. São histórias que a gente conta para si mesmo, que nos permitem agir em conjunto numa escala que nenhuma outra espécie consegue. Verdade. E tem mais, viu? Mesmo poder que parece individual, tipo de imperadores, CEOs, rainhas, tudo isso depende de narrativas bem construídas. Não basta ter, a pessoa precisa ter a história, a narrativa que as pessoas acreditam. É. E para ilustrar isso, o Harari usa um exemplo que eu achei sensacional. Ele fala do Stalin, o ditador soviético, que dizia que nem ele era realmente o Stalin, É mesmo? mas uma representação do poder soviético. Ou seja, a narrativa se torna maior que a própria pessoa. Olha só, é a história dominando tudo. E isso nos leva a uma pergunta importante. A informação, ela serve só para representar a realidade ou ela pode criar novas realidades? Boa pergunta. O Harari defende a segunda opção, que a informação pode criar novas realidades. A informação conecta as coisas de jeitos novos e essas conexões têm consequências no mundo real. E o exemplo que ele usa é, adivinha, Astrologia. astrologia. Sério. Ele sabe que, do ponto de vista factual, né, Uhum. a astrologia não se sustenta. Hum. Mas ele argumenta que ela moldou a história, conectou pessoas, influenciou imperadores, até contribuiu para a ascensão e queda de impérios. Caramba. O ponto não é a precisão, mas a rede de crenças que ela criou. É, no fundo, o DNA também é assim, ele não é um espelho da realidade, né? Mas é a informação que constrói organismos e os erros na replicação do DNA, as mutações, são o motor da evolução. A informação, nesse sentido, é criativa, não só reflexiva. Cara, isso é de explodir a cabeça. E trazendo para nossa realidade, lembra do Zuckerberg e a ambição dele com o metaverso. Metaverso. Mesmo que esteja meio apagado agora, né? Ah, Aquilo era informação tentando substituir a nossa realidade, não só copiá-la. interessante. E aí chegamos em outro ponto central do livro que o Harari chama de visão ingênua da informação. É aquela ideia de que mais informação significa mais verdade. Mas a era da internet, poxa, a gente vê todo dia. É. Isso não é bem assim, né? Muitas vezes o excesso de informação só piora a nossa compreensão do mundo. Total. E ele compara o otimismo, né, que a gente tinha no começo da internet. Sim, Tipo, o Reagan falando da brisa eletrônica, derrubando a cortina de ferro. eu sei. A bagunça que a gente vive hoje em dia, É verdade. algo deu errado no caminho. Deu nada. E é aí que ele coloca a ascensão do populismo na conversa. Interessante. Os populistas, eles usam a informação como arma, né? Alegando que a verdade é relativa. As instituições mentem e só eles ou a autoridade que eles escolheram têm a verdade. É, mas o paradoxo é que os populistas criticam o poder das elites, mas vivem querendo concentrar o poder nas próprias mãos, né? É verdade. A informação deles é diferente. Essa parte me deixou pensando. Essa é uma questão importante. E aí, a gente chega num dos pontos mais polêmicos do livro, que é a discussão sobre inteligência artificial. O Harari vê a IA como um divisor de águas, porque ela é a primeira tecnologia que pode criar ideias sozinha. Caramba. Não é só uma ferramenta, mas um agente autônomo. Hum, E isso muda tudo. é, porque uma faca não escolhe quem mata, mas a IA poderia, né? É. E ela já está tomando decisões sobre nossos empregos, empréstimos, até quem é suspeito. É verdade. O Harari destaca os perigos.
a IA é piorando conflitos, criando uma cortina de silício e dividindo a humanidade, ou pior, nós contra elas. E ele não é o único, viu? Muitos especialistas estão preocupados com isso. A coisa tá ficando séria. Mas, para dar uma aliviada no clima, será que a IA já é mais inteligente que a gente? Bom, pelo menos ela consegue cancelar minha matrícula na academia, que já é uma vitória para mim. Ei, isso é verdade. E aí, de volta para o nosso mergulho profundo em nexos. Lembra que na parte 1 a gente explorou aquele argumento central do Yuval Noah Harari, aquele sobre o poder da informação, né? Moldando, criando realidades, desde os mitos antigos até esses algoritmos que comandam nossas vidas digitais hoje em dia. E a gente até tocou em umas implicações sinistras, tipo, o potencial da IA não só usar, mas gerar informação de jeitos que nunca vimos antes. Mas é. E aí, para onde o Harari nos leva a partir daí? Ele se aprofunda em exemplos históricos para mostrar como as redes de informação funcionaram ao longo da história. Começa examinando 2 princípios básicos, digamos assim, dessas redes: a mitologia e a burocracia. Entendi. Ele vai fundo na engrenagem, né? Desses sistemas de informação, seja religiosos, de impérios ou estados-nação modernos. E a mitologia? Qual a visão dele? O Harari argumenta que os criadores de mitos, eles sempre tiveram um papel fundamental, inventando narrativas que unem grandes grupos. Pense nas histórias da Bíblia, por exemplo. Essenciais para construir a Igreja Católica, né? Mesmo contendo imprecisões factuais sobre a origem do homem, a propagação de doenças. Interessante. Parece que ele está dizendo que o poder dessas histórias não está, na verdade, no literal, né? Mas na capacidade de criar crenças e valores compartilhados que permitem a cooperação em larga escala. Exato. A gente meio que precisa de uma história para acreditar, independente se é 100% real ou não. É tipo uma narrativa para dar sentido às coisas. Isso. E isso não se limita às religiões, tá? Ele analisa mitos nacionais, histórias de origem, até as narrativas em torno de líderes poderosos. Lembra do Stalin falando que nem ele era o Stalin de verdade? Sim, sim. A narrativa é maior que a pessoa. Exatamente. E a burocracia, onde ela entra nessa história toda. Qual o papel dela? O Harari argumenta que a burocracia, com seus sistemas de registros, administração, controle, também é essencial para manter essas grandes redes de informação funcionando. Ele aponta que até a Bíblia, né, uma coleção de mitos sagrados, não existiria sem escribas, editores e outros burocratas que organizaram, compilaram e divulgaram as histórias. Então é essa interação entre a força criativa da mitologia e o poder organizador da burocracia que faz a mágica acontecer. É isso aí. E uma alimentando a outra. Me diz uma coisa, não existe uma tensão natural entre essas duas forças, tipo os caras da criação versus os caras da regra. Com certeza. Os criadores de mitos geralmente são movidos pela inspiração, emoção, pelo desejo de conectar as pessoas de forma visceral. Já os burocratas, eles se preocupam com a precisão, a eficiência, a ordem. Sei. Parece aquelas brigas clássicas entre a galera da criação e o jurídico. Exatamente. E o Harari explora como diferentes instituições e sociedades lidaram com essa tensão ao longo da história. Ele compara, por exemplo, organizações como a Igreja Católica, que são mais resistentes à autocorreção, à mudança, com as disciplinas científicas que desenvolveram mecanismos mais fortes para questionar premissas, rever crenças com base em novas evidências. Entendi. É tipo, a ciência se adaptando, evoluindo com o tempo. Isso. E essa capacidade de se autocorrigir, de se adaptar a novas informações, é crucial para Harari. Faz sentido. O que nos leva a outro tema central do livro. A desinformação, ou como chamamos hoje em dia, as fake news. O Harari propõe alguma solução para esse problemão. Ele critica aquela visão ingênua, né, de que mais informação leva automaticamente à verdade. A era da internet, na verdade, piorou o problema da desinformação. É muito fácil espalhar mentiras, manipular informações online. É verdade. E ele também rebate aquela ideia populista de que toda a informação é só ferramenta de poder e que a verdade objetiva não existe, é um caminho perigoso. É, porque se tudo é só questão de perspectiva, como a gente vai concordar em alguma coisa? Como enfrentar os desafios em conjunto? Exato. E aí, a perspectiva histórica do Harari é muito interessante. Ele mostra que as sociedades que adotaram uma abordagem mais cética, mais autocrítica em relação à informação, se saíram melhor do que aquelas que se apegaram a dogmas rígidos, autoridades inquestionáveis. É tipo, quem se abre para o debate, para a crítica, acaba evoluindo mais. Exato. Mas me fala, na segunda parte do livro, a rede inorgânica, ele entra de cabeça na inteligência artificial, certo? O que ele destaca sobre a IA? Ele argumenta que a IA é a primeira tecnologia capaz de criar ideias sozinha. Caramba. Não apenas processa informações mais rápido, com mais eficiência do que nós, mas gera conceitos, soluções inovadoras. Então não se trata só de computadores mais rápidos, mas de máquinas que pensam por conta própria.
Exatamente. Ele alerta para não subestimar a ameaça da IA como se fosse coisa de ficção científica. Ele aponta exemplos reais, como o papel dos algoritmos em amplificar o discurso de ódio, a violência étnica. Tipo, o genocídio Rohingya em Myanmar, onde os algoritmos do Facebook ajudaram a espalhar conteúdo inflamatório, né? Direcionando o discurso de ódio para grupos específicos. Isso mesmo. Ele argumenta que precisamos começar a pensar na IA não apenas como uma ferramenta, mas como um agente que pode tomar suas próprias decisões e até mesmo perseguir seus próprios objetivos. Essa é uma ideia radical, hein? A maioria das pessoas ainda pensa na IA como algo sob nosso controle, que podemos programar para fazer o que a gente quer. Mas o Harari sugere que estamos chegando num ponto em que a IA se tornará tão sofisticada que vai superar nossa capacidade de entender ou controlar suas ações. Meio assustador isso. E aí voltamos à questão da confiança da informação. Se a gente não consegue nem concordar sobre fatos básicos, confiar nas fontes de informação, como controlar uma tecnologia que pode criar suas próprias verdades. Ele discute também o potencial da IA para criar uma cortina de silício, Uma cortina de silício. O que seria isso? dividindo a humanidade entre aqueles que controlam e se beneficiam da tecnologia e aqueles que ficam para trás. Tipo uma versão digital da cortina de ferro. Mas com consequências ainda maiores, já que a IA pode remodelar não só nossos sistemas políticos, mas a própria concepção do que é ser humano. Eita, a coisa é séria mesmo. Mas ele propõe alguma solução para evitar esse cenário catastrófico. Chegamos à parte final do nosso mergulho em Nexus. Ufa, quanta coisa, né? Bastante coisa para digerir. Exploramos as ideias, digamos, desafiadoras do Yuval Noah Harari, né? Sobre o poder da informação, dos mitos antigos, até a ascensão da inteligência artificial, essa coisa toda. Vimos como as redes de informação evoluíram ao longo da história e até o potencial da IA para transformar não só a sociedade, mas o que significa ser humano. É muita coisa. E agora? O que a gente faz com tudo isso? O Harari, ele deixa alguma esperança, algum guia para a gente navegar esse território completamente desconhecido. Ele não mascara os desafios, né? Admite que a gente enfrenta riscos sem precedente. O potencial da IA para conflitos, a erosão da confiança nas instituições, até na própria ideia de verdade objetiva. Então não é só paz e amor. Não, a coisa é séria. Mas, lembre-se, o Harari é historiador. Ele enxerga padrões, né? Como a humanidade superou crises no passado e acredita que a gente pode moldar o futuro, mesmo sem conseguir prevê-lo. Mas qual a receita? O que ele sugere para garantir que essa nova tecnologia poderosa, a IA, não vira um Frankenstein? Primeiramente, ele enfatiza a necessidade do que ele chama de instituições fortes com mecanismos robustos de autocorreção. Ou seja, não qualquer instituição, né? Mas aquelas capazes de aprender, se adaptar e evoluir conforme surgem novas informações. Isso. Instituições que estejam dispostas a mudar, admitir erros, se ajustar, em vez de ficarem presas no passado. Tipo a ciência, né? Com seus processos de revisão, busca constante por novos conhecimentos. Exatamente. É aqui que a crítica dele, a visão ingênua da informação, fecha o ciclo. Ter mais informação não garante decisões melhores ou um mundo mais justo. É preciso saber lidar com essa informação e ter senso crítico. Então se trata só da quantidade de informação, mas da qualidade, da forma como a gente processa, dos sistemas que a gente tem para garantir seu uso sábio. Exatamente. E ele também destaca a importância de regulamentar algoritmos e IA. E é aí que a porca torce o rabo. Como regulamentar algo tão complexo em rápida evolução como a IA? Não é como aprovar uma lei contra uma arma específica. A IA está em tudo. É um desafio e tanto. Mas o Harari argumenta que a gente precisa ser proativos, estabelecendo diretrizes éticas claras para o desenvolvimento da IA, garantindo que esses sistemas sejam projetados com valores humanos em mente. Tipo, botar rédeas na IA. Isso. E lembra que a gente já regulamenta outras tecnologias poderosas, como carros, medicamentos. É verdade. Então podemos fazer o mesmo com a IA. Faz sentido. A gente não deixa qualquer um dirigir sem passar por um teste, né? Nem fabricar remédios sem protocolos rigorosos. Por que com a IA seria diferente? Exato. E ele também destaca a importância da cooperação global para enfrentar os desafios da IA. Claro. A IA não respeita fronteiras, tá? Se um país sai na frente, sem restrições éticas, todos nós vamos sentir o impacto. Imagina o caos. Pois é. Ele argumenta que precisamos de normas, padrões internacionais para o desenvolvimento da AI. Tipo os tratados para armas nucleares, mudanças climáticas. Mas isso exige superar obstáculos geopolíticos enormes, né? Com esse nacionalismo crescendo, a erosão da confiança entre as nações é complicado. Não vai ser fácil. Mas ele argumenta que é essencial evitar um futuro onde a IA piora os conflitos existentes ou cria novos. Ou seja, não se trata só de soluções tecnológicas, mas de vontade política, liderança ética, compromisso global de trabalharmos juntos.
Exatamente. E é aqui que a necessidade de uma compreensão mais profunda da informação, como ele defende, entra em jogo. Distinguir ameaças reais de alardes, preocupações legítimas de disseminação de medo. A gente não pode cair em civil coletiva. É fácil se deixar levar pelas manchetes sensacionalistas, né? Vai dominar o mundo. Mas a gente precisa abordar a questão com a cabeça fria, buscando soluções que beneficiam toda a humanidade. Ele nos lembra que, no final das contas, o futuro da IA depende da gente. Não está predeterminado. É moldado pelas escolhas que a gente faz hoje. Que lembrei de poderoso. A gente tem um poder de escolha, mesmo diante dessas forças tecnológicas, né? Sim, e ele incentiva a gente a focar na construção de instituições como mecanismos robustos de autocorreção. Criar sistemas que aprendam com seus erros, se adaptem a novas informações, se responsabilizem por suas ações. Tipo, um método científico. Exatamente. E ele argumenta que esse mesmo princípio de autocorreção precisa ser aplicado às nossas instituições políticas, sistemas econômicos, até a vida pessoal. Então não se trata só de consertar a IA, mas de se consertar, né? A gente se tornar mais adaptável, resiliente, comprometido com soluções que funcionem para todo mundo. É isso aí. E ele também destaca a necessidade de educação pública robusta, ênfase renovada no pensamento crítico. Essencial. Principalmente nessa era de sobrecarga de informação, de desinformação. A gente precisa dar ferramentas para as pessoas avaliarem informações criticamente, distinguirem fato de ficção, entenderem como os algoritmos funcionam. Sim, senão viramos massa de manobra, né? Totalmente. O Harari argumenta que uma cidadania bem informada, criticamente engajada, é essencial para navegar pelas complexidades de um mundo cada vez mais moldado pela IA. No final das contas, não se trata só de regular IA, né? É sobre a gente se capacitar para fazer escolhas sábias, responsabilizar quem está no poder pelas decisões sobre essa tecnologia. É isso aí. E é por isso que Nexus é um livro tão oportuno, tão instigante. Não é só um alerta sobre os perigos da IA, mas um chamado à ação. Uma lembrança de que a gente tem o poder de moldar o futuro, mas só se estivermos dispostos a encarar essas questões complexas e trabalhar juntos para encontrar soluções. E assim chegamos ao fim da nossa imersão em Nexus. Ufa! Que danada, hein? Explorando essas ideias desafiadoras sobre o poder da informação, dos mitos antigos à ascensão da inteligência artificial. E, embora não haja respostas fáceis, eu acho que a gente concorda que o Harari nos deu muito o que pensar. Sem dúvida. Ele desafiou nossas suposições, expandiu nossa compreensão da história, da tecnologia e nos deixou com um senso de urgência, mas também de possibilidade. É verdade. Então, enquanto a gente navega por essa paisagem em rápida mutação, vamos lembrar das palavras do Harari. O futuro não está predeterminado, ele é moldado pelas escolhas que a gente faz hoje. E como sempre, a gente encoraja vocês, nossos ouvintes, a continuar explorando, questionando, mergulhando fundo nas ideias que moldam nosso mundo. Até a próxima e continuem curiosos.